Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, no domingo passado, nós éramos convidados pela Palavra de Deus e o Senhor nos ensinava como rezar e o que rezar. E ao rezar, da forma como o Senhor nos ensinou, nós então na nossa vida conseguimos estabelecer a comunhão, a intimidade com nosso Deus. Por isso entendemos que rezar é fundamental para a nossa existência humana. E aí, neste 18º domingo do tempo comum, a liturgia de hoje destaca para nós dois pontos fundamentais e que, se nós queremos estar com Deus, se nós queremos viver com Deus, nós precisamos então aprender a viver essas duas realidades terrenas que a liturgia da palavra apresenta hoje. A primeira delas é aquilo que acontece do homem pedir para Jesus falar por mão dele para dividir a herança. E Jesus é bem claro na resposta dele, e podemos até dizer que foi bem firme naquilo que ele respondeu. Jesus diz: quem determinou eu como responsável sobre esse assunto, ou para dividir os vossos bens? Trocado em miúdos, nosso Senhor disse: o que eu tenho a ver com isso? Ou mais ainda, isso não é problema meu. Por quê? Porque nós, seres humanos que criamos a realidade financeira e econômica que nós vivemos hoje, rico, pobre, não vem de Deus. Não foi Deus quem criou os homens ricos e os homens pobres. Não foi. Deus criou a humanidade que precisa aprender a viver a comunhão, a partilha, a unidade. E aí, esse ponto hoje que é levantado no início do Evangelho, surge a partir de uma lei judaica. Na lei judaica, o filho primogênito recebia 2/3 da herança. E aí, o que sobrava era dividido entre os demais irmãos. Ou seja, todo o privilégio era para o primogênito. Depois que o primogênito recebia os 2/3 determinados pela lei, aí o restante era dividido entre os demais irmãos. E isso, se é que eles seguiam a lei nessa dimensão correta, era uma injustiça muito grande. E talvez esse homem que procurou Jesus não tenha recebido a sua parte, talvez o irmão mais velho tenha gastado tudo com dívidas, talvez tenha acabado tudo com dinheiro, e aí eles estavam vivendo esse conflito. Mas essa situação em que o Evangelho traz hoje nos faz enxergar uma realidade que nós vivemos na nossa vida, que é a distribuição da herança entre nós. Eu, nesses 16 anos de padre, já atendi tanto problema familiar por causa de divisão de herança, que dá para perder as contas de tantos problemas de brigas por causa de herança. É irmão que não fala mais com o irmão, é família totalmente dividida, destruída, tudo por causa de bens materiais, tudo por causa de herança. E às vezes, chega situações, nós vemos situações em que a ganância fala tão alto que mal enterrou o defunto, já estão brigando, ou está tendo velório ainda em volta do caixão, já estão brigando para ver quem fica com o quê. Qual herança? E aí, nós temos que entender que isso
não pode acontecer na nossa vida. Nós não podemos deixar se levar por esse espírito. Ah, mas se eu também não brigar, se eu não falar, se eu não fizer, eu vou ficar sem nada. É melhor ficar sem nada do que destruir uma família. Será que o bem material vale mais do que a convivência, a relação com um irmão, uma irmã? O bem material vale mais do que a união da família? O compromisso de estar todos juntos? Será que vale mais do que isso? Porque se nós pensarmos, o bem material vale mais, então nós não aprendemos nada, nós ainda não entendemos nada do que é ser cristão. E aí, realmente, quando nós chegarmos nessa situação na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos brigar com todo mundo e talvez perder a amizade com todo mundo por causa de herança, por causa de bens materiais. Por isso que o nosso coração precisa ser livre da forma como Deus nos criou, ao ponto que bem material não afeta a minha convivência com as pessoas, principalmente aqueles que são próximos a mim, principalmente aqueles que fazem parte da minha família. E aí o segundo ponto que Jesus apresenta está na parábola que ele conta. Um homem que teve uma colheita farta, não tem onde guardar, precisa construir 2 celeiros. E aí começa a se engrandecer com aquilo que ele conseguiu. Isso nos faz entender e a enxergar o quanto que muitas vezes nós somos escravos do dinheiro, dos bens materiais. E aqui, quando nosso Senhor fala de riqueza, nós não podemos nos prender somente à riqueza, dinheiro, mas existem aqueles que são ricos em inteligência, ricos em saúde, ricos em dons e talentos, e que é muito egoísta, e que também não sabe viver a partilha, não sabe viver a comunhão, não sabe viver a fraternidade com os outros. Por isso, todo aquele que vive o egoísmo, todo aquele que vive a ganância, está seguindo o caminho errado, está se afastando cada vez mais de Deus, porque está se prendendo a uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai ficar tudo aí. Até hoje, nós nunca vimos atrás de um cortejo fúnebre um caminhão de mudança, carregando tudo aquilo que a pessoa tinha na vida. Não existe isso. E aí, o que nós temos que pensar? Por causa dos bens materiais, por causa da ganância, eu não posso e nem devo vender a minha alma para o diabo. Basta nós olharmos hoje quantas pessoas, principalmente no nosso país, diante dos demais países do mundo, é o campeão em corrupção. Nós estamos ocupando o primeiro lugar do ranking. E o povo brasileiro em qualquer país do mundo é reconhecido como o povo mais desonesto da face da terra. Você acha que isso é bonito nós ouvirmos de nós mesmos? Você acha que isso é agradável? E às vezes a gente, ao ouvir isso, vai dizer assim: mas é porque nossos políticos são corruptos. Nada disso. Nossos políticos são reflexos nossos. Se eles estão lá e estão roubando, foi porque nós colocamos, foi porque nós votamos. E aí, eles simplesmente refletem e reproduzem aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, talvez em uma proporção menor, mas nós acabamos fazendo a mesma coisa que eles. Por isso que o dinheiro, o bem material, a administração prova o caráter de uma pessoa. Você quer ver o caráter de alguém?
entrega a função de administração, de liderança a essa pessoa. Se essa pessoa se corromper diante do que está, da função que foi entregue, é uma pessoa totalmente inclinada para o mal diante dessa situação. E aí, nós percebemos no fato de se corromper pelo poder, quantas pessoas, como eu disse, vendem sua alma para o diabo para conseguir um cargo, para conseguir se dar bem na vida, para conseguir uma condição financeira melhor, mas só que esquece que um dia nós estaremos diante de Deus, e o Senhor vai pedir contas daquilo que nós somos e da forma como nós vivemos aqui diante dos bens materiais. Uma coisa que nós precisamos ter claro, gente, não é pecado ser rico, tá? Então vocês podem respirar aliviado, viu, gente? Não é pecado ser rico, não é pecado eu ter minha casinha, ter meu carrinho, gostar de coisa boa, de comer coisa boa. Não é pecado isso. O pecado é eu viver de forma egoísta e gananciosa para essas coisas e me tornar escravo de todas essas coisas, ao ponto de que eu trabalho para conseguir mais dinheiro, e aí não cuido da minha saúde, não valorizo a minha família, não tenho tempo para passear, não tenho tempo para curtir meus filhos. Ou seja, é certo isso? Não é. Porque vai viver uma situação em que se destrói para acumular e perde o que é mais precioso, aquilo que é mais belo, a presença dos filhos, da esposa, do marido, uma vida onde pode buscar momentos de lazer, de descanso. Por quê? Porque está obcecado pela ganância. E já pensou se acontece conosco aquilo que Jesus fala no final do Evangelho? Louco, hoje mesmo vão pedir conta da sua vida. Ou seja, hoje mesmo você vai bater as botas. E aí? Você aproveitou a vida? Aproveitou aquilo que você se matou para ter, para conseguir aqui nessa vida? Não. E tudo passa como um sopro. E aí que nós temos que entender aquilo que Paulo fala na leitura segunda de hoje: aspirai os dons do alto. Deus não criou quem é rico, Deus não criou o pobre, Deus não criou o dinheiro. Portanto, essas coisas não são de Deus. Agora, eu tenho que aspirar, eu tenho que buscar as coisas de Deus. Tanto que o dinheiro não é importante, que se fôssemos olhar, nós não temos a obrigação na nossa vida de consagrar o dízimo. Mas claro, como nós vivemos numa sociedade capitalista, a igreja está inserida nesse meio, nós temos então que consagrar o nosso dízimo para ajudar a nossa igreja a se manter. Mas a gente, ou se eu atraso, ou se eu não consagro o meu dízimo, então eu estou devendo para Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Se Ele quiser dizer para nós, vai você e seu dinheiro para o inferno, Ele fala, porque Ele não precisa disso. Então nós temos que entender que hoje, quando nós olhamos, por exemplo, para muitas igrejas, Brasil e mundo afora, vivendo uma teologia da prosperidade, onde diz assim: olha, dá a sua casa, dá seu carro, dá tudo que você ganha como oferta, como dízimo, que Deus vai te abençoar 3 vezes mais. Mentira! Deus não precisa disso, e Ele nem quer isso. Ele quer que a nossa vida seja dele, Ele quer que o nosso coração seja dele.
e que nós busquemos aquilo que é do alto, aquilo que é de Deus. É claro que, como nós vivemos num sistema financeiro, em uma sociedade capitalista, nós precisamos, vamos dizer assim, viver de acordo com o sistema ensina, mas não ser corruptos, não ser desonestos, não ser ganancioso diante dessa situação. Viver para que assim tenhamos o sustento ideal para nós, vivermos bem. Agora, não vender a alma para o diabo, não vender as situações. Por quê? Como Santa Teresa nos diz, tudo isso passa. Tudo isso basta para nós. Só Deus basta para nós. E quando nós morrermos, vai ficar tudo. Eu posso ter milhões e milhões guardados no banco, só que quando nós morrermos, nós não vamos levar isso. Pelo contrário, vai ficar com os outros brigar depois e dividir mais ainda a família. Por isso que nós temos que ter essa consciência. E sabe que às vezes nós não vamos ter direito nem de ser enterrado com a roupa que nós escolhemos. Porque se de repente a gente escolher uma roupa mais bonita, mais chique para ser enterrado, vão crescer o olho na nossa roupa e vão falar, não, muito bonita para enterrar, vou pegar para mim, põe uma veinha aqui e está tudo bom, né? E como o morto não tem direito de escolher nada, então vai com aquilo que dá para o povo. Ou seja, e aí a gente fica tanto apegado a essas coisas do mundo, fica tão apegado aos bens materiais. Hoje nós somos chamados a viver essa caridade, esse amor, né? Vamos pensar, por exemplo, aqui uma situação. Vamos pensar uma pessoa que trabalha como marceneiro, por exemplo. Então essa pessoa trabalha lá a sua semana, tudo. O que a palavra nos ensina? Que essa pessoa faça um tempo, um dia de caridade do seu serviço. Sou marceneiro, tenho o dom de construir móveis, de fazer coisas novas. O que eu vou fazer? Eu vou doar meu tempo, um tempo, por exemplo, para construir mesa e cadeira para quem não tem na sua casa, para os carentes. Ou seja, eu vou doar um dom, uma capacidade que eu tenho. Eu sou bom de matemática, eu sou professor, eu sou isso, aquilo. Eu vou doar um pouco da minha capacidade para quem tem dificuldade, por exemplo, intelectual. E assim nós vamos nos entregando à fraternidade. Se nós pegarmos os Atos dos Apóstolos, o início dos Atos dos Apóstolos descreve a vida das primeiras comunidades cristãs. E os Atos dos Apóstolos descrevem que os cristãos tinham tudo em comum e não havia necessitado entre eles, porque todo mundo se ajudava, todo mundo partilhava aquilo que tinha. E nós não somos capazes de fazer isso. Nós não somos capazes de viver essa situação. Por isso que hoje a liturgia, lá na leitura primeira, no livro do Eclesiástico, nos ensina a não viver na vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade e tudo vai passar. Nós precisamos construir o amor fraterno, o amor ao Senhor e ajudar muito aqueles que precisam de nós. E lembrando, riqueza não é só riqueza de dinheiro, material, mas riqueza intelectual, de saúde, riqueza de dons e talentos. Aquilo que eu tenho, eu vou colocar a serviço de Deus e do meu próximo, seja qualquer uma dessas dimensões. E termina a nossa reflexão contando uma história. Certa vez, o imperador Alexandre o Grande já estava doente, chamou ali os seus funcionários do alto escalão e pediu para que esses funcionários preparassem
o seu enterro. E passou 3 orientações para que fosse preparado o seu velório, o seu enterro. Então, a primeira orientação é que sua mão e seus braços fossem pendurados para fora do caixão, balançando. A segunda orientação é de que todos os seus bens, todos os seus tesouros, sua riqueza, fosse jogado pelo caminho onde passasse o cortejo fúnebre. E a terceira orientação é que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos do enterro. E aí, esse funcionário perguntou, mas por que dessas 3 orientações? E aí, Alexandre explicou. A primeira é porque, para mostrar que nós viemos de mãos vazias e vamos morrer de mãos vazias. A segunda é porque é para mostrar que nada é nosso, tudo fica aqui e para todos, por isso jogar o tesouro pelo caminho. E a terceira, mostrar que ninguém é dono da vida, somente, no nosso caso, somente Deus. Ninguém tem o poder de tirar ou de dar a vida ou de salvar a vida, somente Deus. Por isso, os melhores médicos. Que nós possamos aprender essa lição e a palavra de Deus nos ajude cada vez mais a termos um coração generoso, despojado, abertos para servir a Deus e aos irmãos.